Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, esse é o canal Casa e Fé, seja bem-vindo a este local. Hoje é uma segunda-feira aqui, é feriado municipal na minha cidade e eu estou aproveitando esse dia para deixar o máximo de vídeos aqui gravados, registrados certinho, para estar colocando no canal. Então esse vídeo de agora é a continuação do meu dia aqui da segunda-feira. E agora eu quero levar vocês para estar fazendo o plantio de um cróton que eu trouxe da loja. Eu cheguei a comentar no vídeo passado. Eu trouxe ele da loja já com um vaso de barro para ele ser colocado dentro. Então eu quero te convidar a fazer esse replante do cróton comigo. Bora lá? Eu quero mostrar essas plantinhas aqui porque eu acho que a minha amiga Helena, ela assiste a gente aqui no canal. Essa aqui eu não sei o nome porque eu não me lembro, mas eu acho que é flor de cera que ela me falou. Ela me deu essa mudinha. Tá vendo, Helena? Tá viva aqui, ó, maravilhinda. E ela me deu 2 galhos de uma primavera dela. Helena, pegou. Olha só. Esse aqui pegou. E esse daqui, ó, eu achei que não tinha pego, mas tá dando um brotinho. Tá vendo aqui, ó? Ó o brotinho. E a terra tá seca. Eu vou jogar mais água aqui. Não, não tá não. Tá até molhadinha. E pegou, Helena, ó. Tô bem feliz que a minha mudinha de primavera pegou. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada em primavera e cróton. Esse aqui, ó, era uma muda que tava num vaso desse tamanho aqui, ó. O tamanho desse vaso marrom. Cheguei e plantei nesse vaso maior aqui. Olha pra isso. Olha o tamanho que ele tá. Eu amo essas cores do cróton. Gente, olha. Ele tá machucadinho agora, mas é porque cortaram a árvore e deixou cair em cima dele. Mas ele tá lindo. Eu amo essas cores. Esse aqui, ó, chegou num pote bem menor do que aquele amarelo. Ele chegou num pote 11. Ah lá, tá vindo mais folhinhas. E ele, se ele ficar no sol mesmo, as folhas dele ficam assim, avermelhadona. Aqui que ele não tá pegando tanto sol. E esse daqui também, veio num pote 11 também, pequenininho. O carvão da orquídea caindo aqui. E já tá assim, ó, encheu o vaso. Agora, esse aqui é meu xodó, porque foi o primeiro cróton que eu comprei. Ele tá um pouquinho judiado, tadinho. Eu tô achando que ali dentro do vaso não tem nem substrato mais. Porque ele tá ficando muito feinho. Tô achando que só tem raiz ali dentro daquele vaso. Eu vou ter que tirar. Essa primavera aqui, ó, também. Ela não tá legal, não. Alguma coisa tá acontecendo. Foi depois das chuvas, ela ficou assim, feia. Eu tô pensando em retirar tudo que tá aqui dentro do vaso. Eu fico com dó dessa florzinha, mas eu vou acabar tirando pra ver se tem substrato ali dentro. Porque eu tô achando que não tem substrato nem ali e nem aqui. Tô achando que só tá a raiz e o vaso aí. E ela tá sobrevivendo só de água, coitada. Mas é isso, agora é esse senhor aqui que vai sair desse vaso, acho que esse vaso é um número 13 ou 15, e vai vir para esse daqui, ó. Eu vou pôr ele nesse vaso aqui, olha a diferença, um perto do outro. Ele vai para um vaso bem maior. E esse vaso aqui, eu vou enfiar dentro desse, para ele ficar lá dentro bonitão. Eu não vou plantar dentro do vaso de barro, porque depois para fazer para retirar lá de dentro, só quebrando o vaso e, nossa, dá um trabalho. Então eu vou fazer desse jeito, eu vou plantar num vasinho de muda e vou colocar o vaso lá dentro. Bora lá. Eu resolvi que vou plantar o cróton, mas esqueci de conferir se tinha substrato. Então, eu acho que não tem substrato suficiente, mas enfim. Eu vou misturar palha de arroz. Aqui dentro tem uma camada de drenagem que eu coloquei brita mesmo. Quando for vaso muito pesado, que você for plantar, coloca argila expandida, porque daí o vaso não fica tão pesado. Aqui eu vou colocar casca de arroz, mas é mais para dar volume mesmo, porque o meu substrato está pouco. Mas ela é boa também para drenagem do substrato, sabe? Deixa o substrato bem como fala, airado, e aí a drenagem ela fica mais eficiente. Não tem aquele problema da planta ficar toda melecada de água, se chover por acá, assim, se ficar no tempo e chove, a água desce. Não tem aqueles problemas de... Eu vou colocar aqui a terra, depois eu enfio o vaso do cróton só para fazer o buraco para tirar o torrão. Será que tá dando para ver? Deixa eu chegar para cá. Acho que agora dá para ver.
Gente, teve uma festa de rodeio esse último final de semana aqui na minha cidade. O feriado de hoje, que na verdade foi ontem, foi transferido para hoje, foi porque minha cidade completou 100 anos. E aí teve rodeio aqui na cidade, sabe? Eu até gosto da cultura do rodeio. Não vou nem entrar no mérito de animais lá, nem nada não, mas a locução do rodeio eu acho legal. Os shows pirotécnicos que tem lá também eu acho legal. Mas, menino, eu nem rodeio vou. Eu tive que ouvir o rodeio todinho. Parecia que estava dentro do meu quarto. Um som alto, que é de praxe, né? Mas não foi legal, não. Foram 3 noites sem dormir. A primeira noite, por exemplo, desligaram o som, era 4h20 da manhã. Misericórdia. Ó, fiz o buraquinho lá. Vou dar uma amassadinha aqui, para ele soltar do vaso. E tenta não destruir o torrão. Nem sempre dá certo, porque já tem raiz aqui pro lado de fora. Ó, lembra o esquema que eu falei? Só tem raiz, praticamente. Tomou conta de tudo. Aqui não tem mais para onde ele crescer. Aqui ele vai precisar se expandir, ó. Ele precisa de espaço para isso. Cobre com terra. Não é agressão, viu, gente? Isso aqui é só um carinho. Para entrar terra em todos os buraquinhos. Aí agora a gente acaba de encher. Naquele outro croton lá, eu coloquei adubo para plantio. Mas eu não tenho plantio, só tô com a cobertura, e a cobertura é muito forte. Aí é perigoso queimar, então nem vou colocar. Mas eu tô com um enraizador ali dentro, então eu diluí ele aqui. Cadê o enraizador? Deixa eu ver se tá pegando. Tá. Esse enraizador aqui, ó, ele é líquido. Aí você dá uma chacoalhada nele, ele vai vir num frasquinho assim, ó. Tá vendo? Frasquinho. Olha aí. Oi, mão suja, tudo bom? Aí ele vem nesse frasquinho, você vai diluir conforme a descrição aqui atrás, né? A quantidade de ml para a quantidade de litros de água. Eu dissolvi aqui. Tem gente que molha o substrato com a água e depois coloca aqui para fazer o plantio. Eu já fiz o plantio, já tá todo mundo aqui dentro. Eu vou regar. Então eu vou regar com esse enraizador aqui. Depois eu jogo água para acabar de completar. Porque isso daqui vai estimular o enraizamento da planta. Então ela vai reagir com mais facilidade. Para a orquídea é excelente, que daí você faz essa aguinha aqui, ó, coloca o substrato da orquídea aqui dentro. Se quiser, coloca até a própria orquídea aqui dentro depois de estar limpinha, enquanto você prepara o outro vaso. E aí depois você tira o substrato daqui e faz o plantio da orquídea. Ela vai rapidinho. É isso. Aí daqui eu vou colocar ele dentro daquele vaso de barro, só que ele vai ter que ficar aqui, porque ele gosta de sol, ele vai ter que ficar aqui fora. Ó. O certo seria ter um acabamento aqui em cima, mas tá ótimo pra mim. Tá bonitinho, tá? Provavelmente ele vai sair daqui a alguns dias, porque eu vou replantar a costela de Adão e vou tirar ele daqui. Vou colocar a costela de Adão dentro do vaso de barro, que ela é mais bonita. Deus, ele usa várias formas de nos ensinar muitas coisas. E eu vejo ele me ensinando através até mesmo das plantas. Eu gosto muito de plantas. E eu vejo como Deus fala comigo enquanto eu cuido delas. Deus me ensina sobre paciência, sobre esperar. Eu tenho muita dificuldade em esperar, em ter paciência, em processos. Eu tenho tido muito tempo para pensar sobre isso nos últimos meses, em que eu estou estudando. Mais uma vez falarei sobre o livro A Liturgia do Ordinário, porque ele leva a gente a olhar a nossa rotina e o nosso dia a dia com outros olhos, com um olhar de gratidão, com um olhar de confiança, sabendo que Deus está cuidando de mim enquanto eu cuido daquilo que é importante, enquanto eu repito a minha rotina, porque rotina nada mais é do que isso, fazer algo, fazer novamente, tornar a fazer, e às vezes isso é muito chato, só que isso é o que me treina, é o que faz com que eu cresça, e cuidar das plantas para mim é ver o cuidado de Deus, porque se você não tira ela, igual, nós acabamos de tirar o cróton de um vaso pequeno, passamos ele para um vaso maior. A tendência é, daqui a alguns dias, ele estar maior e com mais folhas. E a nossa vida é a mesma coisa.
quando a gente está preso em algum local onde não nos cabe, a nossa tendência é estagnar. Mas quando a gente é retirado desse local que não está mais suportando ali o tamanho das nossas raízes e a gente é transplantado para um local maior, a tendência é a gente crescer, é a gente florescer, é a gente dar frutos. Então, as plantas nos ensinam muito sobre como Deus trabalha em nós e através de nós. Ter paciência de esperar as raízes crescerem antes de ver uma folha nova apontando, não é verdade? E saber a hora de sair de um local e ir para outro. Deus, ele nos ensina em cada instante do nosso dia, em cada tarefa repetida. Basta a gente ter um pouco de sensibilidade. As plantas nos ensinam também. Nos ensinam, inclusive, sobre poda. Eu vou mostrar para vocês uma plantinha que nós podamos no primeiro vídeo desse canal. Ela, inclusive, tinha caído da árvore, estava lá no chão. E eu podei ela e eu vou mostrar para vocês o tamanho que ela está. E eu até falei sobre poda nesse dia, de como Deus, de como é necessário certas podas na nossa vida para que a gente venha crescer, e crescer com mais vigor. Eu quero mostrar essa planta para você entender. Ó, essa é a plantinha que eu falei para vocês, ó. Olha só como ela cresceu depois da poda. As folhinhas dela já estão lá embaixo, ó. E não é que ela tá amarelada do sol, não, ela tem essa cor neon mesmo, viu? Não tá amarelada não, pelo contrário, ela gostou muito daqui. E olha como cresceu, né? Tá cheia, aqui em cima tá cheia. E ao longo dela, ó, o tamanho que ficou. As podas são necessárias. E sim, tem podas que são necessárias e que vão nos fazer crescer e gerar mais e mais frutos. Então, as plantas nos ensinam como Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Porque assim como a gente trabalha para que as plantinhas cresçam, Deus trabalha em nós também. De alguma forma ou de outra, Ele sempre tira algo que não deveria estar lá, uma folha seca, algo que já não serve mais para o tempo que a gente está vivendo. E Ele sempre, sempre nos ensina algo. Então que você esteja com a mente aberta, com os ouvidos abertos, com os olhos abertos para perceber, ver e ouvir Deus nesse instante que você está, nessa estação que você está vivendo. Ok? Então, beijo grande e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Depois de replantar, eu coloquei eles assim todos juntinhos. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Beijo!